Por que os relacionamentos importam? Hoje vamos conversar sobre relacionamentos aplicados à vida da pessoa idosa. A cartilha Educação para o Envelhecimento, fruto da disciplina de Psicogerontologia da Universidade Federal do Pará, traz uma abordagem sobre amizade e envelhecimento que diz: o bem-estar na velhice está relacionado a diversos fatores socioambientais, como a interação com outras pessoas e atividades em grupo. Como qualquer pessoa, os idosos necessitam de seus lazeres e prazeres, ter a liberdade de sair, comunicar-se com seus vizinhos, ter a autonomia de praticar suas atividades e ter uma vida saudável e feliz. A privação prejudica o convívio social e, por muitas vezes, até a saúde do idoso. Extremamente importante essa informação para nós que estamos tendo os primeiros contatos com essa condição de envelhecimento que nos chega sem que a gente se dê conta. E é uma verdade. De repente, os idosos se veem privados de ir na feira, de ir na rua, de visitar um amigo, porque está velho, porque não tem pessoas para conduzi-lo, para levá-lo, coisas dessa natureza. Com isso, vão se limitando, e isso pode até afetar a saúde do idoso. Também no outro artigo que eu busquei, intitulado Relações Sociais e Amizade na Velhice, algumas reflexões da professora doutora Thaís Bento Lima Silva, que está no site metodosupera.com.br. Ela diz que, à medida que nós avançamos em idade, a importância das amizades e das interações sociais se torna ainda mais evidente. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente precisa de companhias, de amizades, dessa interação. As relações sociais desempenham um papel crucial em todas as fases da vida, mas na velhice, sua relevância ganha ainda mais destaque. Justamente porque é um período em que muitas vezes a criatura se afasta do trabalho, se aposenta, deixa de ter a condição de realizar algumas coisas que antes fazia. Então, ela tem que ter um substituto de tudo isso, pelo menos contatos, pessoas em torno, né? E ela diz, as relações sociais, principalmente através da família e o contato com outras pessoas, são muito importantes na saúde da pessoa idosa. E aqui a chamada de atenção é para a família, que deve, sim, se colocar mais próxima dessa pessoa idosa, porque ela vai estar carente dessa convivência, e a família é a que está mais próxima realmente, né? Mas é claro, diz a doutora, que essas qualidades das relações sociais, a qualidade da relação social prevalece sobre a quantidade. Não é a gente achar, mas ela tem um grupo que ela conversa direto no WhatsApp, tem muitos amigos. Não é isso. Não é quantidade, é qualidade. É uma relação onde ela possa compartilhar experiências e, com isso, ela vai se mostrar, com certeza, bem mais, vamos dizer assim, acolhida por esse grupo de pessoas que está próximo. Porque a relação na rede social, por mais que a pessoa tenha muitos amigos, coisas dessa natureza, é muito superficial. Então, ela orienta que as pessoas, quando entram nessa faixa de idade, e como eu estou falando aqui em velhice, e nós vimos no programa passado que os 60 são os novos 40, muitas pessoas de 60 anos não vão se enquadrar no que eu vou falar aqui. Mas para aqueles que estão assim, meio que sem função, sem saber o que fazer agora da vida, ela traz algumas orientações bem interessantes. Realizar atividades em grupos, com aulas de arte, de dança, jogos, leituras, exercícios físicos, porque tudo isso vai ser uma oportunidade para ela estar em grupo, para conhecer pessoas,
conversar com essas pessoas, descobrir que elas têm os mesmos interesses, e isso vai fortalecer o vínculo delas. E eu lembrei do programa do CRAS de fortalecimento de vínculos, né, onde os idosos estão lá, trocando as suas ideias, conversando sobre o seu dia a dia, e tudo isso termina que é como se formasse um grupo de família, fortalece aquele vínculo, a pessoa se sente inserida num grupo, com amigos, com quem conversar, e já não se sente mais tão sozinha. Outra orientação é fazer parte de programas de voluntariado que permite que os idosos se sintam úteis e conectados à comunidade e que também contribuem com causas importantes. Então, eu estou em casa, não tenho o que fazer, não posso trabalhar, não vou fazer isso, não tenho mais nada para fazer. Vincule-se a um grupo de voluntariado. Vá lá, faça a sua parte junto àquelas pessoas, contribui, você vai se sentir perfeitamente bem, vai se sentir em grupos, com pessoas, já não vai se sentir tão sozinho. Outra informação que ela traz: participar de aulas de educação continuada ou palestras, que isso incentiva o aprendizado contínuo e cria espaços para discussões e interações entre os participantes. Porque é claro que quando você está com um propósito, você está estudando alguma coisa, você vai pesquisar, você vai ler, você com certeza você vai ocupar sua mente, vai estar em interação com aqueles grupos, mesmo que isso seja um estudo continuado à distância, mas você vai ter grupos com quem você vai conversar, com quem você vai discutir, com quem você vai trocar ideias, e isso com certeza vai ser também um diferencial na sua fala, quando você estiver em grupos, você vai saber sobre o que conversar, né? E só lembrando que algumas instituições de ensino superior no Brasil oferecem cursos e oficinas gratuitas online para pessoas com mais de 60 anos. Então, quem tiver interesse, faz uma buscazinha aí na internet, nos cursos que estão sendo ofertados, de repente você encontra um de interesse e, com certeza, vai ser muito bom. Também frequentar grupos de apoio para temas específicos, como gerenciamento de saúde, perda de entes queridos ou transições de vida. Tudo isso vai proporcionar um ambiente seguro para essas pessoas que vão compartilhar suas experiências e seus desafios. Então, esses grupos de apoio vai ser muito bom para o idoso, porque muitas vezes ele está querendo informações sobre saúde, e ali ele tem um grupo que trabalha essas questões. Perdas de ente querido, o luto está pesado, os familiares estão desencarnando, também é interessante, também as questões de transição de vida, que com certeza isso aí vai ser muito ofertado nos grupos religiosos, seja lá qual for a religião que a pessoa professe, né? Isso vai fazer com que a pessoa fale sobre seus medos, fale sobre suas necessidades, ouça os outros, e com isso ela vai com certeza trocando essas experiências e ela vai vendo que não está sozinha no caminho. Também sair com amigos para locais que gostem e se sintam confortáveis. Nós temos aqui o shopping, temos cinema, alguns parques, praças, museu, teatro. Tudo isso vai permitir que nós, os idosos, possamos nos encontrar, conversar, se divertir, não só nos grupos religiosos, mas também em outras atividades. Isso aqui também é muito importante a gente observar, mas tem aqui também uma observação, que muitas vezes o idoso não tem condições de sair sozinho à noite, de ir para um local desses que às vezes fica distante da sua residência, e aí é onde entra a rede de apoio da família ou dos amigos, que possam favorecer e não deixar que ele fique tão isolado. Nós estamos falando de amizade, e a minha amiga Márcia me mandou um vídeo bem interessante do Dr. Drauzio Varela, intitulado Amizade de Baixa Manutenção. E olha o que ele diz nesse vídeo. Eu peguei alguns tópicos, né? Primeiro, que os amigos são extremamente importantes para compartilhar a vida, para viver conjuntamente momentos bons, para oferecer apoio em momentos ruins. E quem tem amigos sabe o que é isso, o quanto é importante um ombro amigo para chorar, né? Ou para sorrir, ou para cantar.
contanto que a gente tenha essa rede de amigos. E aí ele diz, sem o suporte de pessoas em quem a gente confia, pode surgir a ansiedade, insegurança e medo, que pode alterar diretamente a saúde mental e física. A pessoa está sozinha, não tem ninguém, não tem um suporte, não tem em quem confiar, isso só vai gerar, sim, ansiedade, insegurança, medo. Daqui a pouco a pessoa está com a saúde mental abalada e até fisicamente. A solidão, diz o doutor Drauzio Varela, pode acelerar o declínio cognitivo, ou seja, a pessoa pode perder a capacidade de perceber, de raciocinar, de armazenar informações, porque ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem trocar ideias, ela não está fazendo nada, ela só está só. Também vai acelerar o risco de demência, que é a perda de memória, do raciocínio, da linguagem, do comportamento, que vai afetar a capacidade de realizar atividades diárias. Então, veja como tudo se compromete quando a gente fica na solidão, quando a gente escolhe estar só. A solidão, diz o doutor Drauzio Varela, gera estresse. E esse estresse vai contribuir com o surgimento de doenças cardiovasculares e também o sedentarismo, porque a pessoa fica parada em casa, não sai, não se movimenta. Com isso, gera aquele estresse, gera o sedentarismo, e aí as situações se complicam. O sono pode ser afetado por causa dos pensamentos incessantes e falta de atividade durante o dia. Quer dizer, que pensamentos são esses? Na maioria das vezes, pensamentos negativos. E isso vai, com certeza, tirar o sono da pessoa. Então, ele recomenda procurar atividade que possibilite encontrar com outras pessoas, tais as que nós citamos agora há pouco, uma delas, né? Cercar-se de pessoas queridas faz bem e é essencial para a saúde. Então, cercar-se de pessoas queridas. Quem são as nossas pessoas queridas, né? Então, ele cita uma pesquisa que foi realizada pela Unicamp em 2023, que entrevistou cerca de 8.000 pessoas idosas. E a pergunta foi a seguinte: com que frequência você se sente sozinho? E ele disse que quase 17% de pessoas respondeu que sempre. E mais de 30% responderam algumas vezes. E aí, segundo John Donne, que é o poeta e pregador inglês, num pensamento que ele tem, que eu trouxe aqui para dividir com vocês, nenhum homem é uma ilha isolado de si mesmo. Cada homem é um pedaço do continente, parte de um todo. Nós não temos como prosseguir na vida isolados, sozinhos. E olha que informação interessante. Os pesquisadores de Harvard dizem o seguinte: a solidão dói, tem efeito físico no corpo e está associada a menor resistência à dor, supressão do sistema imunológico, função cerebral diminuída e sono menos eficaz. A pessoa solitária fica mais cansada e irritadiça. Solidão dói. Olha o que a pesquisa aponta. Então, veja bem, menor resistência à dor. A sensibilidade fica lá em cima, totalmente exacerbada, né? O sistema imunológico também cai, há uma supressão nesse sistema imunológico. A função cerebral diminui. A gente perde essa capacidade cognitiva, como o doutor Drauzio Varela falou, e não consegue também dormir direito. O resultado disso é cansaço, é irritação, porque ninguém suporta, né? Estar num ambiente de solidão, sem conseguir dormir, sem ter com quem conversar, sem ter o que fazer. Então, tudo isso vai trazer uma sobrecarga muito grande. Mas eu trago aqui como dica de leitura o livro de onde eu retirei algumas pinceladas, que é o livro Uma Boa Vida, Como Viver com Mais Significado e Realização. Esse livro é baseado num estudo que Harvard realiza há mais de 80 anos. Veja bem, eles começaram esse estudo há 80 anos e ainda hoje esse estudo permanece.
as gerações vão se substituindo. Começaram com o pai, depois foram para os filhos, agora estão com os netos. E esse estudo é sobre o desenvolvimento adulto. É o mais longo estudo que já foi realizado até hoje sobre felicidade. E esse estudo aponta que todos os tipos de relacionamentos, amizades, parcerias românticas, família, colegas de trabalho, tudo isso contribui para criar uma percepção de maior satisfação com a vida. Então, se a gente puder ter tudo isso, que maravilha, a gente vai ter realmente uma satisfação muito grande com a vida. Esse livro foi escrito por Robert Waldinger, que é professor de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard. Não é escrito por qualquer pessoa, não é um livrinho de autoajuda, né? Ele, além de ser psiquiatra, professor de psiquiatria dessa escola de Harvard, ele também tem outros títulos. E Mark Schultz, que também é PhD em psicologia clínica pela Universidade da Califórnia. Então, quem gosta dessa temática, é bom dar uma olhadinha, procurar, ler, o conteúdo dele é extraordinário. E aí eu pensei algumas perguntas que ele faz aos participantes do estudo de Harvard para trazer para a gente, porque elas podem ajudar em nossa reflexão acerca dos nossos relacionamentos. Um dos questionários, dentre os questionários que ele enviava para as pessoas, algumas perguntas, não nessa ordem, mas eu trouxe algumas, eram feitas. E é bom que a gente vá ouvindo e pensando em nós. Eu fiz isso comigo. O resultado foi extraordinário. Para quem você telefonaria se acordasse assustado no meio da noite? A quem você recorreria no momento de crise? Quem incentiva você a conhecer coisas novas, a arriscar-se, a perseguir os objetivos de sua vida? Quem sabe tudo ou quase tudo sobre você? Quem faz você rir? Quem faz você se sentir relaxado, acolhido, à vontade? Com quem você pode realmente contar quando precisar de ajuda? Extraordinárias essas perguntas, porque ele, inclusive, orienta que a gente lixe as pessoas que conhece e com quem pode contar. E é justamente aí que a gente vai identificar se a gente tem bons relacionamentos ou não. Se a gente tem uma família com quem pode contar, se a gente tem amigos com quem pode contar. E vale a pena fazer esse exercíciozinho, porque muitas vezes a gente acha que não tem ninguém e descobre que tem o mundo inteiro conosco, né? E isso é maravilhoso. Então, o ponto essencial, dizem esses pesquisadores, é que grupos de pessoas próximas, acolhedoras, podem estar em qualquer lugar. Não é só na família, não é só no trabalho, não é só num grupinho Não. Essas pessoas próximas, acolhedoras, elas podem estar em qualquer lugar. Porque o que importa é apenas quem consideremos família. Mas o que os nossos relacionamentos mais próximos significa para nós ao longo da vida. Porque uma pessoa que está muito próxima de mim, uma pessoa que é acolhedora, ela é uma família. Tem muita gente por aí que não tem mais família. E tem amigos, tem pessoas próximas, tem pessoas acolhedoras. Então, não é o importante aí é o que esses relacionamentos significam para nós, para eles, para a nossa convivência, né? E diz mais, um relacionamento, para ser valioso, não precisa ser muito frequente ou íntimo. Alguns de nossos relacionamentos mais benéficos podem ser com pessoas com quem não passamos muito tempo ou que não conhecemos tão bem. Então, não é necessário eu estar todo dia com essa pessoa, ela na minha casa, eu na casa dela, para dizer que eu tenho um relacionamento valioso. De maneira nenhuma. Não precisa ser tão frequente, tão íntimo, não. Mas a gente saber que tem pessoas com quem pode contar, pessoas que nos momentos estão juntos ali, estão próximos, mesmo que a gente não passe muito tempo com elas, mesmo que a gente não conheça tão bem. Porque conhecer tão bem, a gente não conhece tão bem nem os com quem a gente convive, os da nossa própria família, imagina com uma pessoa que está distante, né? Mas o mais importante que eles apontam nessa pesquisa é justamente isso.
esse relacionamento, para ser valioso, não precisa ser muito frequente ou íntimo. E nesse estágio de vida em que a gente está, que tem muita influência sobre a amizade que fazemos, a importância que lhe damos, é que justamente nessa fase da idade pode surgir novos amigos. De repente você vai participar de um grupo novo, chega lá, se identifica com uma pessoa, passa a ter amizade com essa pessoa e essa pessoa passa a fazer parte da sua vida. Muitas vezes até ajudar a atravessar um momento difícil, porque uma pessoa que lhe compreende, uma pessoa que já vivenciou uma experiência dessa natureza, que já tem uma maneira de pensar, de sentir sobre a vida. Então, não é importante só a gente ter um relacionamento que a gente trouxe lá da infância. Não, os relacionamentos eles vão se alternando. Até porque a pessoa, quando vai ficando idosa, ela vai perdendo a família, muitas vezes, amigos, parentes, e isso tem que se renovar. Não há como, de maneira nenhuma, a gente ficar só naquela... Ah, porque o melhor amigo meu não existe mais, não tenho mais. Não, vamos renovar. Nós somos sustentados por uma teia de relacionamentos que dão sentido e alegria às nossas vidas. Todo mundo aqui sabe o que é uma teia, né? Pois é, a gente é sustentado por essa teia. Teia de relacionamentos. E aí, como diz a Emily Dickinson, que é poetisa americana, meus amigos são minha propriedade. Perdoe-me, então, a avareza de acumulá-los.